Melhor Isekai do ano, melhor anime do ano, melhor waifu do ano, melhor protagonista do ano. É isso que eu tenho pra dizer sobre o melhor anime com final perfeito para a primeira temporada. Esse anime se chama Tate no Yusha no Nariagari. Domo domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, episódio número 25, conhecido como aquele episódio que teve um romance satisfatório, um final perfeito e chances para a segunda temporada. É claro que terão, porque a gente viu que tem várias coisas que eles vão explorar e trabalhar numa segunda temporada. Então, como o próprio Naofumi falou, Tate no Yusha no Monogatari Hajimaru yo, só está começando a história dele. Então veremos mais ainda numa segunda temporada. Eu espero que anunciem logo, porque eu estou desesperado. Eu queria que já tivessem anunciado, mas vamos ter que esperar. Mas tenha fé, porque é um anime de sucesso de longe, é um dos melhores do ano, na minha opinião, o melhor do ano. Então eu tenho fé que ele vai voltar logo logo, seja em 2020, 2021, segunda temporada vai ter. Para todo caso, eu vou falar o que eu achei, o que eu gostei, como é que foi esse episódio de número 25, porque pra mim foi perfeito, é isso que eu tenho pra dizer. A gente viu o Naofumi usando quase o modo apelão dele, a gente viu a Arafutaria finalmente se declarando, falando o que ela sentia, a gente teve até um beijo que foi meio satisfatório, mas teve o beijo que a gente queria, e finalmente o romance começou. Então, vamos falar sobre Tate no Yusha no Nariagari, episódio número 25, o romance de Naofumi e Arafutaria finalmente começou. Começando falando, acho que dessa parte que foi o final do episódio. Eu deveria falar das outras partes antes? Eu vou falar ainda, mas eu vou falar do beijo, que é a parte que eu acho que foi muito legal. É um ápice da obra, na minha opinião, dessa primeira temporada. Por quê? Eu acho que eles terem trabalhado esse papel da Arafutaria meio que com insegurança, tipo, ela querendo falar com o Naofumi que ela quer que ele continue nesse mundo, que ela não quer que ele desapareça, foi muito importante, por conta que essa fala da Arafutaria finalmente mostrou meio que uma declaração dela, que ela se importa, que ela ama o Naofumi. Então, tipo, a cada vez que o Naofumi, digamos que tava mostrando tudo que ela iria ter que fazer, como foi mostrado que, como recompensa, ele pediu lá para a rainha o território lá dos, como eu posso dizer, dos demi-humanos, acho que é assim que se chama, que são da raça da Arafutaria, o reino de Seiate. Então, esse reino que havia sido destruído pelas ondas, finalmente agora ele está sendo reconstruído, e agora como Lorde é um Naofumi. Então, ele é o proprietário, ele que cuidará dessas terras. Então, vendo que Arafutaria, ele estava mostrando o que ela ia ter que fazer. Só que o modo como ele estava fazendo, tipo, Arafutaria, ensina eles a pesca. E falando para as outras pessoas, já trouxe um recruta para você. Ele estava meio que dando a indicar que, tipo, ele estava passando tudo para Arafutaria, que era isso que ela ia ter que fazer, tipo, quando ele desaparecesse desse mundo. E ela não queria que ele continuasse falando assim, porque ela quer ficar com ele. Então, a forma como ela fala foi o ápice das emoções dela. Era algo que ela não conseguia mais segurar, que ela já estava sofrendo. E após o Naofumi ver tudo isso, ele finalmente vê que ela já estava desde o começo passando por tudo isso, ele pede desculpas para ela e ele fala de um jeito que deixou a gente feliz, que ele mudou a opinião dele. Como ele disse, ali é onde a história dele vai começar, é onde tudo agora vai começar. Ali é um território que foi destruído pelas ondas, então ali virou um lugar de resistência contra as ondas. É ali que ele vai ser a base deles de resistência, que eles vão se proteger, que eles vão recrutar novas pessoas, e é ali que ele vai viver agora. Ali é um novo lar dele, porque mostra de uma pessoa, digamos que não tinha nada no Nippon, para ir para um Isekai que teve amigos, companheiros, laços, sofreu, mas no final teve felicidade. Finalmente mostrou que, tipo, foi graças a Arafutaria que ele encontrou um motivo para lutar, foi graças a Firo e a Meru-chan que ele finalmente quer proteger os amigos, ele teve uma esperança nova em confiar nas pessoas. Então é por isso que ele decidiu que ali é o novo lar dele, ele não vai querer voltar, pelo menos é isso que dá essa interpretação, pelo menos que eu entendi do episódio. E daí, após ele falar tudo isso e acalmar a Arafutaria, finalmente vemos que ele decidiu que ele vai ficar lá. Então ela ficou feliz, daí ela, tipo, foi aos braços dele. E aí que a gente fala agora da cena do beijo. Polêmica, cena interessante, cena deliciosa que a gente finalmente esperou. Então, a cena do beijo é uma cena que eu diria que foi muito proposital e muito filha da mãe, né? Porque a gente queria ver o beijo bem beijão aí dos dois, tipo aquele beijo que a gente fala, caraca, esse beijo tá no top 10 dos animes. E acontece que eles dão um beijo que a gente tem que interpretar a situação. Por quê? A gente vê que a Arafutaria cai aos braços do Naofumi toda feliz, por ter ouvido que ele vai continuar lá no reino. Agora ali ele é o proprietário, ele mudou a opinião dele, ele quer ficar ali ao lar dele. Ela foi e beijou ele. E o que acontece? A gente acha que apareceu o beijo, e não. Só mostra a Arafutaria aos braços do Naofumi e a Firo chega falando, Tsurui, isso não é justo, porque só você pode. E daí acontece que mostra a cena
que deu, tipo, mostrou, eles se beijaram, só que não mostra os dois realmente fazendo aquilo. Então a gente queria ver os dois, tipo, com os lábios um no outro, só que isso a gente não teve. Mas a gente teve aquela cena satisfatória que mostrou o Naofumi tendo beijado a Raftaria e mostra eles com o rosto avermelhado. Pelo menos teve beijo, a gente viu que aconteceu e mostrou que o romance finalmente começou na obra. Pelo menos isso já me deixa feliz, pelo menos já teve isso, era algo que eu queria, me deixou satisfeito. Então tudo bem não ter mostrado, porque Tate no Yusha já tá de parabéns por ter feito isso no último episódio da primeira temporada. Mas me diga aí, você gostou ou não? Eu gostei, mas vai que você queria ver um beijo melhor, mais aproveitado, não é mesmo? Mas fiquemos relaxados, que a segunda temporada ainda pode ter muito disso, desse romance. Agora eu vou falar de outras cenas que foram muito importantes para a obra. E agora vamos falar do combate que teve lá entre Glass e Naofumi, que foi muito legal e bacana na minha opinião, que eu ainda não falei. Então, eu acho que foi muito interessante ter visto a informação que eles deram, que a Glass, ela é meio que, digamos, a portadora do leque, ela é desse clã de heróis, e acontece que é revelado, enquanto uns heróis não matarem os outros heróis do outro Isekai, eles não vão ter a paz, as ondas não vão acabar. E também mostra que enquanto eles não acabarem também com Naofumi e companhia, com esses heróis cardinais, eles também não vão ter a paz para o mundo deles. Então mostra que esse clã aí, digamos que da Glass e do Lark, da 13, eles estão, as ordens, digamos que eles estão cuidando para que a onda seja feita, porque a onda tem que destruir o mundo ali onde o Naofumi tem que proteger. Então acontece que o Naofumi tem que destruir esses heróis que protegem essas ondas para que o mundo ali da rainha e dos demais fique em paz. Então acontece que a Glass, ela tem, digamos que uma forte convicção, porque o Naofumi vê a visão, como é que está o mundo dela, como é que está sendo o ataque, como é que está sendo a proteção, e mostra que ela vive naquele Isekai, ela quer proteger o mundo dela, afinal ela tem uma forte determinação a matar os heróis cardinais. E daí mostra que será que o Naofumi tem essa dedicação? Será que ele tem mesmo esse desejo de Mamoru, de proteger o Isekai? Porque ele foi invocado, ele sofreu, então tudo isso começa a mexer na cabeça dele, porque ele pensa, caraca, por que eu vou proteger um mundo que eu sofri tanto, tendo que essa garota quer proteger de coração o mundo dela? Então o Naofumi começou a pensar nisso no meio da batalha, e foi algo interessante, por conta que é realmente um ponto bem importante, porque tipo, o Naofumi foi obrigado a proteger esse mundo, querendo ou não. Então foi bacana, tipo, ele ficar meio em dúvida. E o que acontece é que a Glass estava indo pra atacar o Naofumi, e a Raftaria daí chega no meio da batalha e impede isso. E acontece que daí ela fala que ela tem que proteger esse mundo junto do Naofumi por conta da Rifana-chan e dos outros amigos, para que elas não passem mais, nenhum tipo de pessoa passe o que elas passaram, que elas não tenham que ser, digamos, quase escravizadas, que elas não tenham mais nenhum perigo, ou até mesmo que elas não morram. Por isso elas têm que proteger esse mundo. E o que acontece é que após o Naofumi ver isso, ele já usa daí lá o escudo da ira, o Tate no Fury, e começa a atacar a Glass com tudo que ele pode, porque a gente viu que também mostra que aquele escudo da alma, ele drena a vida da Glass, diferente só de drenar a energia, é a vida. Então foi bacana isso, só que ele viu que não seria o suficiente e ele já vai com o Tate no Fury e ele ia usar o modo apelão lá, aquele Blood Chip ou Tate no Blood, eu não lembro o nome da habilidade, mas é o escudo sangrento. E o que acontece que quando o Naofumi colocou esse escudo, a trilha sonora chegou em um momento tão no ápice. A Raftaria tava falando pra ele não usar, e daí ele fala que se for pra usar pela Meru-chan, pela Firo e por você, Raftaria, ele usaria, porque isso só já basta pra ele querer proteger esse mundo. Sério, deu uma emoção desgraçada que a gente até pensou, caraca, Naofumi, não faz isso, a gente não quer você morto, a gente precisa de você pra segunda temporada. Então a gente viu que tipo, ele ia usar, ele ia se sacrificar se fosse preciso, porque ele encontrou motivos para querer proteger esse mundo, como a Glass tem os motivos dela. Então, sério, no momento que ele ia falar a frase final, que ele recitou toda a magia, que ele ia acabar com a Glass, que também usaria a magia máxima dela, que seria perigosa, como o Lark disse, a rainha chega falando pro Naofumi parar e usar o escudo dele naqueles barris de vinho. E o que seriam aqueles barris? Foram daqueles episódios lá do começo do arco Karumira, que o Lark explicou que aquelas balas podem até matar a pessoa, porque tem um alto teor alcoólico. Então o Naofumi, usando o escudo de meteoro ou algo do tipo, ele explode aqueles barris de vinho. O que acontece é que aquilo atinge a Glass, que digamos que é fraca contra álcool, já o Naofumi não é, tanto que ele engoliu aquelas balas. E acontece que mostra que ele derrotaria ela se fosse preciso, porque ela tipo já estava fraca, ela não ia sobreviver a um ataque do Naofumi após ter sido pega nesse golpe de vinho. E acontece que daí o Lark chega junto da Teresa e eles fogem dessa onda. Daí essa onda é finalizada, acabou o tempo, porque foi a derrota deles e a vitória do Naofumi, como eles mesmo reconheceram.
O que foi legal nessa cena foi uma cena que o próprio Lark admite que era melhor chamar o Naofumi de Bosso, porque meio que era uma relação, como eu posso dizer, que, tipo de amigos, de companheiros. E agora que ele tem que falar o nome do Naofumi mesmo, é tipo uma rivalidade de heróis, que um vai ter que tentar matar o outro. Então foi uma questão bem legal, o Lark meio que ficando triste por isso. E se você lê o mangá, você vê também essa parte que o Lark meio que ele tá chateado, dói no coração dele mesmo ele ter que lutar contra o Naofumi. Então é uma parte bem legal disso de Tate no Yusha que eles mostraram. O que acontece é que vemos que a vitória, a onda acabou, o Tate no Yusha conseguiu ganhar sem usar o escudo da morte dele. E vemos que quem fez aqueles barris serem jogados lá foi uma garota chamada Aresha, que era do grupo do Itsuki. Isso mesmo que você ouviu, era do grupo dele. Por quê? Acontece que ela foi feita uma acusação falsa contra ela, do grupo do Itsuki. Eles falaram que ela quebrou um acessório que era muito importante para ele. E daí a gente vê que meio que isso foi armado para tirar ela do grupo do Itsuki, como o próprio Naofumi falou, que ela foi muito, digamos que grande nessa batalha. Foi graças a ela que a onda acabou, que o Naofumi conseguiu ficar vivo. Então meio que foi bacana isso, porque mostra que por ela ter sido tipo a MVP, a talentosa, digamos que a heroína dessa onda, meio que o Itsuki e o grupo dele não gostou e já tentaram armar para que ela saísse. Já levantando um ponto que eu não vou levantar tanto, mas se você for ler o mangá, você vê bem mais detalhado como que aconteceu tudo isso. O anime deixou muito bem feito, só que você vê no mangá uns outros jeitos, tipo o Naofumi enfrentando o Itsuki cara a cara, tipo ele falando, ah é? Então vamos descobrir a verdade, porque as servas ninjas lá da rainha, as Kages, podem falar o que aconteceu aqui mesmo, se foi ela que quebrou. Então mostra que o Itsuki armou tudo isso. Isso é só um dos pontos que o mangá apresentou, mas o anime fez muito bem feito, tipo, se você não lesse o mangá, você entende porque o Naofumi explicou muito bem pelo anime. O que acontece é que daí o Naofumi recruta a Aresha para esse esquadrão dele. Por quê? Porque ela vai ser muito importante, porque eles precisam de novos membros e como ele falou, eu cuido de você até você provar, limpar seu nome para você falar pro Itsuki que ficou mais forte. Então foi bem bacana, porque mostra que a Aresha, ela é meio que fraca, ela não é a mais forte do grupo, então por isso que eles tiraram ela também. Então foi bem bacana tudo isso, finalmente um novo membro para o grupo do Tate no Yusha. Mas então era isso, meu querido e minha querida, que eu tinha para falar sobre o episódio 25 de Tate no Yusha no Nariagari. Aquele episódio delicioso que nos deixa chorando porque a gente quer mais. Foi uma obra maravilhosa, a trilha sonora foi incrível do começo ao fim, só que eu diria que nesse episódio 25 ela foi o ápice, tipo, encaixou perfeitamente com a obra, tipo, não teria um compositor melhor do que esse que fez de Tate no Yusha. Agora dá pra entender porque os autores, tipo, produtores de Tate no Yusha elogiam tanto, tipo, o cara que fez um final magnífico com a trilha sonora. Na minha opinião, encaixou perfeito mais nesse episódio do que nos outros. Mas foi muito bom, eu gostei. O que mais podemos ressaltar? Acho que é o Naofumi lá agradecendo a rainha, chamando ela de Reka, que é a Alteza. Foi bem bacana ver isso. A gente viu que a recompensa que ele pediu, porque a rainha finalmente conseguiu, ela insistiu, falando que o Naofumi tinha que decidir o que ele queria, porque o Naofumi tá fazendo muitas coisas e daqui a pouco ela não vai poder recompensar ele. Daí ele fala que ele queria se tornar o Lorde lá do território da Arafutaria. Daí a gente viu que o Naofumi foi pegar armas. Ele levou a Aresha lá. E também a Aresha lá pra, como eu posso dizer, pra loja daquele ferreiro lá. Ele fez armas, ele concedeu armas para que o Naofumi levasse. Ele pagou tudo que ele devia lá, que o ferreiro ajudou ele nos outros dias. Então foi bem bacana ver isso, porque todo mundo sabia a situação que o Naofumi tinha virado Lorde. E só a Arafutaria que não, porque era uma surpresa. Então foi bem bacana ver que, tipo, no final ela soube isso. Daí foi o que eu falei no começo do vídeo. O Naofumi começou a falar o que ela tinha que fazer. Daí ela acabou falando. Daí o Naofumi se decidiu que ele vai ficar lá. Então foi bem bacana. E agora o que a gente pode conversar um pouco é o que podemos esperar para a segunda temporada de Tate no Yusha no Nariagari. Então, segunda temporada, meu querido e minha querida Kohai. Eu acho que a gente pode ter, como eu posso dizer, foco em novos membros. A gente vai ver também um novo personagem, como eu disse, provavelmente vai virar um novo membro, só que é um personagem que a gente não conhece ainda. Por quê? Porque a gente viu que tá meio que naquele mercador de escravos, ou naquele cara lá que concedeu lá, que mostrou pro Naofumi um monte de escravos, e foi lá onde ele encontrou a Arafutaria. Como o próprio cara lá falou que vai demorar um pouco pro Tate no Yusha aparecer, mas esse garoto é o garoto que ele reconheceu, esse rapaz vai ajudar bastante, vai dar lucros. Então o que dá a entender que ele tá meio que guardando esse personagem em questão, essa pessoa, para que quando o Naofumi for lá de volta, ele pegue essa pessoa. Vai ser interessante porque se for uma pessoa que tem meio que um passado sombrio, triste, que nem aconteceu com a Arafutaria, provavelmente o Naofumi vai adotar essa pessoa também para virar parte do grupo dele.
Para todo caso, como foi mostrado, o Naofumi vai começar a missão de recrutar novos membros, então provavelmente a gente vai saber mais desse personagem misterioso na segunda temporada. A gente vai ver mais da Aresha, afinal o Naofumi vai treinar ela. A gente vai ver talvez personagens dessa primeira temporada que foram importantes numa segunda temporada. É só você ler o mangá. Eu não sei se o anime vai seguir muito do mangá, porque o anime tem umas diferenças. Eu diria que seria legal mesmo fazer essa diferença lá daquele amigo da Raftaria. Eu achei ele meio chato no mangá nessa parte que tá tendo. Então eu espero que ele continue sendo como ele é no anime, que não é um personagem de total foco, mas é um personagem mais fofinho, eu diria, e não enche tanto o saco do Naofumi, na minha opinião. Para todo caso, a gente ainda vai ver vários ataques às ondas, a gente vai ver Glass, a gente vai ver os outros heróis, porque só mostrou a Glass, a Therese e, como eu posso dizer lá, o Lark. Só que falta mais um herói, se for combinar 4 com 4, ainda eles não mostraram mais um, então provavelmente segunda temporada pode ter isso. O que eu posso dizer é isso, eu espero que continue sendo diretor, mesmo estúdio, porque foi muito bem adaptado, a animação foi incrível desse episódio. Eu espero que, digamos que o Naofumi comece a ter mais um romance com a Raftaria na segunda temporada, então pelo menos nesse vídeo é isso que eu mais tô querendo pra segunda temporada, um romance maior. Foca um pouco nessa parte dos heróis, da Glass, do Lark, ver como é que é a visão deles. A gente só viu a visão ali do Naofumi e dos demais, então eu queria ver um pouco deles. Eu quero ver esses personagens novos que podem aparecer na segunda temporada. Então é isso. Se você pergunta como é que você pode meio que não sentir falta de Tate no Yusha enquanto espera uma segunda temporada, eu diria que você tem que ir para o mangá. É a minha dica máxima. Vai pro mangá, você vai gostar, você vai achar muito divertida a história. É um pouco diferente a personalidade do Naofumi no mangá para o do anime. Eu reconheço isso. Mas você vai gostar bastante. Eu diria que tem a novel também, se você achar. Então, opções não faltam para ficar lendo e se divertindo enquanto espera a segunda temporada. Viu que os outros heróis, eles estão treinando. O Itsuki meio que vai ir para as outras missões. O Motoyasu continua sendo um desgraçado, sem nada para fazer. Só que meio que ele usou palavras que talvez ele usava na vida que ele levava lá no Nippon. A gente percebeu porque ele falou, por que eu falei essa palavra? Então dá pra perceber isso, alguma coisa do tipo. Porque ele falou que vai querer visitar o Naofumi porque eles têm que ter uma mente mais aberta e ele quer visitar a Firu-chan. Então o Motoyasu vai incomodar o Naofumi até no reino dele. Esse Motoyasu é um desgraçado mesmo. E a gente viu que o Ren, ele vai continuar treinando porque meio que ele pegou uma rivalidade pelo Naofumi. Ele quer ficar mais forte que o Naofumi. Acho que desses 3 heróis, o Ren é o mais dedicado, então... Para todo caso, é isso. Vamos esperar. Vai ter foco na Vitória também, provavelmente, próxima temporada. Que, digamos que o Naofumi acertou na dedução que ele tinha feito. Porque lembra que no começo do episódio o Naofumi falou que era isso que a Vitória dava dando a entender? Que 2 reinos teriam que lutar um contra o outro. Os heróis teriam que lutar contra o outro a ponto até de fazer vários sacrifícios. Isso chegaria a partir de algum momento, se não importa quantas ondas fossem necessárias. Porque ambos têm que lutar contra as ondas de seus respectivos reinos. E para destruir essas ondas por si só, digamos, eles têm que destruir os heróis que lutam contra as demais ondas. Então foi bem bacana isso, querendo ou não, a Glass tá lutando contra as ondas do reino dela e o Naofumi contra esse reino que é dele, digamos. Mas então, Haru, o que você mais vai sentir falta de Tate no Yusha no Nariagari? Eu vou sentir falta das waifus, já digo na cara, eu vou sentir muita falta da Raftaria, vou sentir muita falta da rainha. São personagens que têm sua carisma, são personagens legais, então eu vou sentir bastante falta delas. Para todo caso, para matar o saudade, eu vou ir pro mangá e pra novel, porque assim eu já vou vendo coisa nova que o anime vai ter que adaptar. Isso é a minha dica, pelo menos eu vou fazer isso. Eu vou sentir falta da Firu, querendo ou não, ela é muito kawaii, a Tsundere, da Meru-chan, até eu vou sentir falta de xingar aqueles heróis, como eu vou sentir falta da raiva que eu sinto por aqueles outros heróis. Como o Naofumi chamou, eles ainda são muito inúteis. E vou sentir falta, claro, do Naofumi, querendo ou não, é o grande personagem da obra, ele tem seu jeito, sua personalidade, mas é um personagem que a gente gosta e torce muito para que ele consiga sempre ser feliz. Então, para todo caso, vai pro mangá, vai pra novel, porque pelo menos a gente já mata a saudade, a gente já sabe o que vai acontecer na temporada 2, e pelo menos a gente já fica um pouco adiantado quando a temporada for anunciada, for lançada. Para todo caso, se você fosse, na minha opinião, o que faltou foi essa, foi só, tipo, eles anunciarem, Tate no Yusha vai voltar, esperem, era só isso que eu queria, só que eles não anunciaram. Para todo caso, como eu sou mega otimista, eu acredito que uma temporada 2 eles vão anunciar provavelmente nesse ano, porque eles vão ver, digamos que a renda que o Blu-ray deu, produtos originais como figures, obra original, então provavelmente eles devem anunciar ainda esse ano, ou digamos que final desse ano a segunda temporada.
mas provavelmente a gente pode levar daí a pensar, e quando vai ser daí a temporada 2? Provavelmente final de 2020 ou início de 2021. Eu até acho que é mais fácil ser início de 2021 do que final de 2020. Mas vamos ser otimistas, não deve levar tanto tempo. Eu acredito que um anúncio vai ser mais rápido até do que uma temporada 2. Mas vamos esperar eles anunciando. Mas tem que falar de uma cena que eu ia esquecer, e eu ia esquecer realmente, e por isso eu tô falando agora. Então, e a cena que foi aquele Ron lá, digamos que se abrindo? Porque a gente viu que meio que o livro lá dos heróis cardinais se fechou lá com aquele desfecho do Naofumi. E como o Naofumi falou no episódio que Tate no Yusha no Monogatari Hajimariyo começou a história dele, a gente viu que um livro verde se abriu. Então, se a gente for pensar, tem várias interpretações, mas o que eu acho no momento é que esse livro vai ser tipo o livro da história dele, as várias aventuras que ele ainda vai ter. Pelo menos é isso que eu acho, que eu penso. Não sei se no mangá, se na novel tem outra interpretação, mas no anime, pelo menos, é isso que eu penso quando eu vi aquele livro em branco se abrindo, mostrando com as falas do Naofumi isso. Mas agora a gente vai ter que esperar para ver se a temporada 2 vai mostrar alguma coisa relacionada a isso, ou se eles vão focar já em outras histórias. Mas, para todo caso, esperando, assistindo, tendo alguma notícia, algum anúncio sobre Tate no Yusha, a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Tate no Yusha no Nariagari. Mata, né?